Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha dirigir, guiar os seus pensamentos, as suas ideias, o seu raciocínio, o seu entendimento, para que você possa entender a palavra dele e que ele me dê palavras que venham ao encontro da sua necessidade. Veja só, eu estava pensando a respeito do assunto que nós temos tratado, do perdão. É o assunto mais importante que nós temos a falar para as pessoas no mundo inteiro. Porque Jesus veio, deu a vida dele para nos dar condições de sermos perdoados. Dar-nos condições, porque nós só seremos perdoados se nós o aceitarmos como nosso Salvador, o nosso resgatador, ou seja, o nosso redentor. Quando nós o aceitamos de forma matrimonial, quer dizer, entregamos nossa vida para ele, da forma como ele entregou a dele por nós, então nós somos perdoados. E aí Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos dele. Então, sem o perdão, isso é impossível. É impossível. Impossível. Então, Jesus é aquele que nos deu o privilégio para que nós pudéssemos ser perdoados pelo Pai, aceitos pelo Pai. Em Jesus, nós temos o direito, o privilégio de entrarmos na presença do Pai. Por isso que Jesus fala, quando ensinou os discípulos a orar, ele disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Só quem é perdoado, quem é nascido de Deus, da água, do Espírito Santo, é que tem acesso ao Pai, da forma como Jesus teve e tem. Então, eu estava... Você vê como é que a gente falha, como a gente erra, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de sabedoria. Nós lidamos, durante esses quase 50 anos de Igreja Universal do Reino de Deus, nós lidamos com muitos tipos de problemas, mas muitos problemas. Problemas que nós não podemos solucionar, não podemos ajudar. Porque orar, isso é que a gente faz. Todo dia, na Igreja Universal do Reino de Deus, a reunião é feita de oração, orientação e oração, 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 oração. Por falta de oração, todos os que vão na igreja têm o privilégio de serem abençoados, mas infelizmente não é assim que acontece. Por mais que se ore. Por quê, meu bispo? Pelo seguinte, deixa eu falar para vocês, experiência pessoal. Nós tratamos, e eu me lembro de pessoas que eu tratei, eu pessoalmente, eu tratei de pessoas extremamente perturbadas, possuídas por espíritos imundos, extremamente endemoniadas.
pessoas diversas. Então, nós orientávamos, orávamos. Toda vez que eu orava, manifestava demônio. Mandava o demônio embora, a pessoa ficava bem, sentia-se leve, sorrindo, mas no dia seguinte estava ela novamente lá, cheia de problemas, e eu novamente orava. E eu perguntava, meu Deus, por que isso? Por que essa situação? Já oramos, quantas vezes já mandei esses demônios embora? Manda o chefe embora, falta mandar o chefe. Aí chamava o chefe manifestava. Então fazia aquele pacote, o chefe e todos os demais demônios juntos e os mandava embora. E a pessoa ficava bem. Ficava bem quanto tempo? Uma semana, um mês, durante algum tempo, muito tempo, mas não todo o tempo, infelizmente. E eu me lembro disso. Pessoas que ficaram conosco, que comiam à mesa conosco, pessoas que nós demos atenção, aconselhamos, etc, etc, etc. Aí, lá na frente, aquela pessoa ou aquelas pessoas manifestavam o demônio novamente. E eu me lembro de um caso em especial, muito especial, não vou dizer o nome, claro, que eu aconselhei, eu dei atenção, assim, privada, particular, junto com a Esther. E tudo que nós tínhamos para dar àquela criatura, nós demos. E sempre ela voltava no dia seguinte com uma pergunta, um questionamento, uma dúvida. Orava por ela, manifestava o demônio, mandava embora. 2 dias depois estava lá ela novamente. E pessoa inteligente, pessoa formada, pessoa graduada, fora do país, lá na Europa. Pois bem, minha amiga e meu amigo, durante toda a vida, e quando nós viajávamos, deixávamos aquela criatura aos cuidados de um bispo especial para cuidar dela. Vários bispos cuidaram dela. Houve um dia que eu cheguei para ela e disse, minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já dei para você tudo que eu tinha. Eu não posso dar mais nada. Não tenho mais nada para te dar. Nada. Zero. Porque eu não sei o que acontece. Sinceramente, eu não sei. Você procura um outro pastor. E ela já tinha vindo de outra denominação. Procura uma outra igreja, um outro pastor, enfim. Talvez ele vai ter discernimento, vai ajudar você. Porque eu já fiz de tudo. Tudo que eu sabia, eu lhe dei. E realmente ela desapareceu. Agora, por que isso acontece? Porque essa insistência do demônio na vida da pessoa. Por quê? Não foi mandado embora? Jesus não disse que o demônio tinha que sair? Ele sai, mas ele volta. Ele sai e volta, vai e vem. Por quê? Por quê? Por quê? Hoje, graças a Deus, eu sei. O problema é que todas estas pessoas, além dos demônios, elas carregavam mágoas dentro do coração. E então, você sabe, coração é terra que só Deus conhece, não é? Mais ninguém. E por mais que se orasse por elas, por orar, que pedisse, que intercedesse a Deus, e eram pessoas sinceras, eram pessoas corretas, eram pessoas que faziam tudo direitinho, faziam as correntes, falavam às vezes até em línguas estranhas.
falavam até em línguas estranhas. E a gente acreditava, de certa forma, com certa desconfiança, porque era uma pessoa muito oprimida. Mas, veja, amiga e amigo, aquela mágoa ou aquelas mágoas dentro do coração, contra pessoas, contra terceiros, impedia que essas criaturas fossem libertas. Você pode mandar o demônio embora, mas você não pode mandar o desejo da pessoa, a vontade da pessoa. Você não pode chegar e impor a sua vontade para o coração dela, não. Ela que tem que decidir. Entendeu? Você está entendendo bem? Porque, de repente, você é uma dessas criaturas, um problema crônico. Problema crônico. Talvez você tenha sido liberta, abençoada, até, digamos assim, batizada com o Espírito Santo. Mas, de uns tempos para cá, você tem se esfriado na fé. O Espírito Santo foi se apagando. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Porque quando você, que é batizada com o Espírito Santo, e se deixa levar por um sentimento ruim, você está apagando o Espírito Santo na sua vida. E isso é perigosíssimo. Isso é difícil até de explicar. Então, amiga e amigo, veja que todos esses problemas que eu vivenciei, na minha vida pessoal, no trabalho pessoal de evangelização, eu não consegui resolver muitos problemas por conta da falta de perdão. A pessoa não perdoava. A pessoa não queria perdoar. Não queria. Havia quem dissesse, eu morro, mas não perdoo. Quer dizer, isso é a própria pessoa. Ela está endemoniada? Está. Mas o demônio, que é um espírito, ele fala no coração. Ele fala ao coração. Ele procura dirigir, conduzir o coração, quer dizer, o sentimento da pessoa. E se a pessoa se deixa levar pela voz do espírito imundo, ela vai continuar com mágoa. Ela vai, digamos, cultivar aquela mágoa, aquela ira, aquele ressentimento. E sempre o diabo vai lembrar, ou o demônio vai lembrar, fulana fez isso com você, para ela não esquecer, para que o coração dela se mantivesse sujo, imundo. Jesus, minha amiga, meu amigo, na sua palavra diz que o coração é enganoso e corrupto, desesperadamente corrupto e cruel. Cruel. Só Deus conhece o coração. Mas o diabo sopra seus pensamentos, suas ideias, ele estimula, ele incita o rancor, o ódio. Se a pessoa está esquecendo daquela pessoa que lhe fez mal, o diabo, lembra aquela pessoa? Ele lembra aquela pessoa, o que ela fez no passado. E, infelizmente, muitas pessoas acabam se entregando a esse ressentimento e não ficam libertas. Não ficam libertas porque elas mesmas resistem a perdoar. Que não seja o seu caso, minha amiga e meu amigo. Por pior que seja o trauma que você sofreu com determinada criatura,
você é obrigado a perdoar. Mas como eu posso perdoar se o meu coração tem mágoa? Eu sei. A gente não tem controle do coração, essa é a realidade. Você sabe, tem até uma música aí que diz a pessoa que me ama, aquela que eu amo não me quer, e aquela que me quer, mandei embora. Quer dizer, como que você vai controlar o coração? Como que você vai controlar, gostar, amar ou não uma pessoa? Não tem como. Mas Deus nos deu o espírito de sabedoria, de discernimento. O Espírito Santo nos deu consciência. Nós temos uma consciência. E na consciência nós temos condições de determinar o que nós queremos. Se a gente quer perdoar, então a gente perdoa como? Orando para a pessoa que temos mágoa. Essa é a realidade. E eu fiz isso muitas vezes. Eu aprendi no supapo, no chicote, a perdoar. Sem impor ou sem dirigir o meu coração, mas a minha cabeça, o meu raciocínio, o meu racional, o meu espírito que Deus dá a todos nós. Ele me dá o direito de determinar, de profetizar, de abençoar ou de amaldiçoar. Mas Jesus ensina que a gente jamais deve amaldiçoar alguém. Mas nós podemos abençoar. Como? Através do perdão. Então, ainda que você sinta no coração um ódio, digamos assim, vamos partir para o extremo. Você ainda sente ódio por uma pessoa, uma determinada pessoa. Ou mesmo mágoa, ou um rancor. Ore por essa pessoa. Peça a Deus por ela. Isso você pode fazer. Você não controla o seu coração, mas você controla a sua boca, a sua língua. Você controla a sua mente. Você pode falar, eu quero, ou não quero. Então, você pode determinar. Então, a melhor maneira para você se livrar dessa maldição que você carrega dentro do seu coração, que é uma maldição. É uma maldição. Enquanto essa maldição estiver aí, você não vai receber o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Não adianta você faça o que você quiser. Se você pode ser fiel no dízimo, na oferta, na igreja, ser obreira, fazer caridade, mas se essa mágoa estiver aí, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Por quê? Porque você é quem decide. E Deus respeita a sua vontade. E o diabo não resiste quando a pessoa manifesta o querer dela, especialmente quando o faz em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu já orei. Aquelas pessoas que me fizeram mal, aquelas pessoas que, enfim, que fizeram tantas coisas. Os Judas que apareceram no nosso meio, que nos traíram, aqueles que fizeram o que fizeram. Eu orei por eles, e eu oro por eles. Oh, meu Deus, tem misericórdia deles. Pessoas que a gente estendeu a mão e depois veio para nos cortar a mão. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, faça um bem a si mesma. Faça o que nós estamos falando aqui de acordo com o que está escrito, porque Jesus disse: perdoai. Ele não nos dá uma obrigação, um mandamento, uma ordem que a gente não possa cumprir.
É ou não é? Você acha que ele daria, diria para a gente perdoar se a gente não pode perdoar? Claro que não. Se ele fala, perdoe, é porque nós temos condições de perdoar. Pedro perguntou para Jesus, Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7? E Jesus disse 70 vezes 7, que quer dizer indefinidamente. Você tem que perdoar indefinidamente. Se a pessoa errou com você, ore por ela tantas vezes quantas ela fez mal a você. Mas livre-se dessa maldição chamada ressentimento, mágoa, porque senão você não vai ter paz. A Bíblia fala, Deus fala, o ímpio não tem paz, os ímpios não têm paz. Não tem paz por causa disso, porque os ímpios querem o reino deste mundo, e pelo reino deste mundo, pelo reino do dinheiro, da fama, do sucesso, da autoridade, do poder, eles vendem a alma para o diabo. Eles não perdoam. Eles querem a morte dos seus inimigos. Se puderem, vão matá-los. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, os ímpios não têm paz. Não têm paz e só terão paz se perdoarem também. Senão, vão continuar gemendo. Pode ter o dinheiro, pode ter sucesso, pode ser jovem, pode ter autoridade, pode ter poder, pode ter o que tiver neste mundo, mas vai chegar o momento em que vai descer a cova e vai ficar tudo por aí. Tudo. Então, pense, raciocine, faça as contas. Falamos ontem, né? A palavra de Deus, a fé inteligente é matemática. Faça as contas. Soma, diminui, subtrai, divide, faça as contas aí. Verifique, durante toda a sua vida, você vem sofrendo. Você conquista algumas coisinhas aqui e ali, pontuais, tem uma alegria, uma suposta paz, depois volta tudo novamente, não é isso? Pois bem, resolva a sua vida, minha filha, meu amigo. Resolva a sua vida. Você tem autoridade para isso. Você tem poder sobre a sua vontade. Você pode determinar, não, eu perdoo. Eu perdoo. E nós temos aqui testemunhos, nós temos colocado N testemunhos aqui, disponíveis para todas as pessoas. Eu gostaria de colocar aqui todo dia testemunho, cada um mais violento do que o outro. Mas o que adianta o testemunho dos outros? Eu quero que você tenha o seu testemunho, eu quero colocar o seu testemunho. Você que tem carregado uma vida desastrosa, uma vida mesquinha, medíocre. E você sabe disso. Quando a pessoa carrega consigo um ressentimento, uma mágoa, com certeza ela não tem o Espírito Santo. Com certeza ela não tem o Espírito Santo. Isso eu tenho certeza. Porque até a fisionomia daquela pessoa é murcho. O semblante é murcho. Você já viu maracujá de gaveta? Murcho. Pois é, assim é a fisionomia da pessoa que carrega ressentimentos dentro de si, porque tem ali dentro dela o espírito ruim, um espírito mau. Pode fazer plástica, pode plastificar tudo, pode plastificar todo o rosto, pode colocar as melhores roupas, os melhores grifes, pode ostentar a bolsa que quiser, mas a fisionomia, os olhos
que são a lâmpada da alma, os olhos a condenam. São olhos baços, olhos toscos, olhos de peixe morto. Por quê? Porque a alma está vivendo um pedacinho do inferno a cada dia. E o segredo, um segredo que eu passo para vocês. Isso é forte. Guarda essa, hein? Se você quer se vingar de uma pessoa, então ore por ela. Ó Deus, abençoa essa pessoa. Sabe por quê? Quando você perdoa essa pessoa e ora por ela, e ela é abençoada, ela vai vir até você para também pedir perdão. Aí ela vai se humilhar também, me perdoe, tal. Então a vingança é essa. Você tê-la lado a lado com você. De uma pessoa inimiga, você se torna com ela uma amiga. É isso que Deus faz. E quem é envergonhado é o diabo que está nela. O diabo que estava nela é envergonhado. O nome do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, é santificado na vida dela. Por quê? Porque você orou e ela virou de casaca. Ela passou para o seu lado. Ela se tornou sua amiga. E passou a ser uma amiga íntima mesmo, espiritual. Então, seja inteligente, minha amiga. Faça as contas. Claro, se eu tenho inimigo, presta atenção, se eu tenho uma pessoa inimiga e essa pessoa eu não perdoo, ela continua sendo minha inimiga. Se eu quero o mal dela, ela tem força para continuar sendo minha inimiga. Porém, se eu oro por ela, e ela se converte, e ela é abençoada, então ela vai vir a mim pedir perdão. Ela vai querer o meu bem. Ela vai ficar do meu lado. Ela vai unir força comigo. Por quê? Porque o diabo saiu e o Espírito Santo entrou. Então, o Espírito Santo que está em mim, agora está nela, então o diabo é envergonhado. Essa é a nossa vingança. Essa é a vingança que nós temos que ter. Não contra o ser humano, mas contra o diabo. O diabo que tenta insultar o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, amiga e amigo, perdoe. Uma vez, 2 vezes, 30 vezes, 50 vezes, indefinidamente. Vai perdoando. Um dia essa pessoa vai se tornar cheia do Espírito Santo e ela vai unir força com você para lutar contra o mal que tem destruído tantas pessoas. Entendeu? Porque enquanto não perdoar, a pessoa não fica liberta. Eu não sabia, quer dizer, eu sabia na prática, na teoria, mas na prática eu não tinha feito isso. Graças a Deus. Hoje a gente já tem essa bagagem, essa experiência, mas custou. Tive que provar o fel para poder saber como fazer, como agir. Então, você perdoa. Seja inteligente. Perdoar é uma questão de inteligência. E só quem é inteligência, só quem é sábio o faz. Deus abençoe e até amanhã. Não se esqueça, enquanto a pessoa não perdoar, ela não vai ficar liberta. Não adianta o bispo mandar o demônio embora, orar, porque eu fiz isso. Eu fiz isso muitas vezes e não resolveu. Não resolveu. Por quê? Porque ela
não queria perdoar. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã. E domingo, não se esqueça. Aliás, no sábado, nós teremos aquele passeio do amor. No sábado, em cada cidade, em cada estado, cada país tem um local especial que você pode ir com sua esposa, com seu marido, com seu namorado, sua noiva, enfim, com a pessoa que você está pretendendo casar, enfim, neste sábado. Agora, no domingo, procure trazer tantas quantas possíveis forem as pessoas que estão sofrendo com a maldição da mágoa. Traga tantas quantas possível for. Por favor, faça um bem ao reino de Deus. Encha a casa de Deus com pessoas aflitas para que elas sejam libertas da maldição da mágoa. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste domingo, não esquece, em todo o mundo nós estaremos trabalhando nesse aspecto. Até amanhã. Deus abençoe.